Em 1992, ganhava vida a Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, na zona norte de Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Assim como toda escola, nascia com duas possibilidades: a de apenas existir e a chance de brilhar. 23 anos depois, entre as escolas de número 1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira e destaque nas mais variadas áreas de atuação, a Escola Pedro Ivo é, na educação, um modelo a ser seguido. Tivemos a primeira reunião com a comunidade, então, quando falaram que eu seria diretora, então, as escolas, os alunos saíram de várias escolas, e assim formou-se o Pedro Ivo. Então, nós tínhamos que colocar normas e regras, e para que isso acontecesse, nós precisaríamos da parceria com a comunidade. E uma das perguntas que foi feita para a comunidade, então, que tipo de escola pública eles queriam para os seus filhos. E a resposta imediata da comunidade foi: eles queriam uma escola que fizesse toda a diferença. Quando nós viemos para cá, nós pegamos uma escola bonita, mas sem nada. Nós pegamos somente carteiras, cadeiras, o quadro e toda uma estrutura a ser montada. Não tinha nada nessa escola. E nós também tínhamos a falta de pessoas na parte de limpeza. Então, a ordem era: todo mundo faz tudo o que precisa. Porque a escola, a vontade de vir, de habitar aqui dentro era tanta que resolvemos por nós mesmos fazer a faxina da escola, restos de materiais, enfim. E aí, de repente, a gente olhou aquilo, mas tá faltando verde. E aí a gente foi colocar jardim na escola. Então, literalmente, nós chegamos de vassoura e enxada na mão. Uma gestão, ela não se faz sozinha, tá? Uma gestão, ela precisa ter uma equipe e ter professores dispostos a fazer a diferença. Mas tem uma frase do diretor: o diretor, ele tem que ser tempo, presença e exemplo. Eu não posso exigir dos professores, dos alunos da comunidade, se quem está lá na ponta, quem está no comando, não for o primeiro a dar exemplo. Porque aí ele consegue movimentar a todos e ele consegue com que a equipe toda faça parte desse barco. Porque no barco não é ele que vai navegar, ele vai navegar com uma equipe, mas ele primeiro precisa dizer: suba, que junto nós vamos conseguir chegar do outro lado do rio. Começa de cima para baixo, é uma hierarquia, né? Então, a direção, havia uma harmonia, administrando tudo com muito amor, porque amava tudo aquilo que fazia, conseguia envolver toda a equipe administrativa. Então, mesmo muitas vezes a gente não concordando com algumas estratégias, com algumas ordens, digamos assim, mas todo mundo pegava junto, né? E isso era passado para os professores. Então, quando os professores também se sentem amados, que todo mundo acredita no potencial dele, que ele tem potencial e que ele pode fazer, ele vai estimulado para a sala de aula. E aí ele consegue estimular o seu aluno. Então, é um todo. Todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. As metas eram traçadas a curto, a médio e a longo prazo. Então, metas que nós poderíamos vencer em 2 meses, e a comunidade estava ciente disso. Meta que nós poderíamos vencer em 2 meses, metas que nós levaríamos 1 ano e metas que nós levaríamos 3 anos. Para isso, a comunidade tinha que ter bem claro o que estava acontecendo, desde o que nós conseguimos, o que nós não conseguimos, mas o que era arrecadado, o que era doado da comunidade, isso desde o financeiro até o trabalho voluntário, isso sempre foi deixado à comunidade bem claro do que estava sendo feito. Eu acredito que uma das razões do Pedro Ivo chegar aonde chegou é que todos tiveram sempre muita clareza, foi a transparência do que aconteceu sempre e acontece no Pedro Ivo. Quando a gente entendeu que a comunidade faz parte, sempre, o educador ele sabe disso.
Isso sempre, desde sempre, foi dito que escola e comunidade tem que ter o mesmo olhar, caminhar na mesma direção. E quando que isso foi importante para nós? Desde o primeiro momento. A comunidade poder acreditar que a pessoa ou as pessoas que cuidam dos seus filhos querem fazer essa diferença. Então, não é um salário que vai fazer diferença, não é eu tirar o primeiro lugar que vai fazer diferença. É a equipe toda querer o melhor, a comunidade toda querer o melhor. Os professores, a direção, a equipe pedagógica não vai conseguir nada se a comunidade não buscar a mesma coisa. Então, eles têm que formar a parceria. Quando eu falo em parceria, eu falo em parceria para fazer as coisas acontecerem. Eu trabalho do lado de cá, você trabalha de lá e junto nós direcionamos e nós buscamos o ideal para a escola. O profissional ele tem que se sentir valorizado. Isso todo profissional ele tem que se sentir valorizado. Para ele saber que ele faz parte dessa transformação na educação, né? Não só na educação, como num todo, em qualquer serviço. Todo profissional ele tem que ser valorizado. E se valoriza como? Se transformando o ambiente onde ele trabalha com pequenas delicadezas, tá? O modo como você coloca um café, o modo como você deixa uma almofada colorida. Ele pode vir com muito problema, mas ele tem que saber que aonde ele vai estar no trabalho dele, ele vai encontrar um ambiente gostoso. E ele vai poder entrar na sala de aula sabendo que uma direção, uma gestão se preocupa assim também com o professor. Então, isso não somente para os nossos profissionais de sala de aula, mas para todos os profissionais da Escola Pedro Ivo. Desde o pessoal da limpeza, a direção, todo mundo tem que ter direito a estar num lugar que lhe dê prazer. É agradável estar onde você olha uma parede com cor, você tem o conforto dentro de possibilidades, porque a gente tem que entender que nós estamos numa rede pública. Dentro das possibilidades, a gente procura oferecer o que é possível, né, para que eles sintam esse prazer de estar. A equipe, todos os professores, direção, nós formávamos uma equipe. Então eu percebi que essa direção apoiava e incentivava a todos os momentos, prática de atividade, as aulas de educação física. Muitas vezes a gente queria fazer uma atividade diferente, precisava de um material diferenciado e a gente sempre teve o apoio da direção. Todas as gestoras, já há 18 anos aqui, tive a oportunidade de trabalhar com 2 gestões na direção, mas sempre elas tiveram uma mesma linguagem, onde sempre a palavra do professor, né, a visão do professor para o futuro em relação ao saber, ao conhecimento, sempre foi muito aberto a diálogos. Então nós sempre tivemos esse espaço, onde nunca foi imposto alguma coisa. Sempre através de uma conversa, muitas discussões, né, que claro, sempre tem os pontos positivos e negativos, mas sempre chegando a um único consenso, educação. Eu acho que quando você prioriza isso, esquece fatores externos, né, salário, problemas, estrutura e visa o aprendizado, a coisa acontece. Diria que o o auge, no período que eu estive aqui foi em 2012, que nós conquistamos um 3º lugar geral dos joguinhos escolares, ficando atrás apenas de 2 escolas,
Elis Moreira e Machado de Assis, que são duas escolas particulares. Então, para nós foi uma grande vitória, porque das escolas da rede municipal, nós éramos o primeiro lugar. Desde o início, quando eu comecei aqui, eu percebi que a escola, a direção, no momento, a Annelise, diretora, a Isolete, auxiliar, sempre ambas apoiavam e incentivavam muito a prática de atividade física, as aulas de educação física. Sempre foram muito valorizadas, não era importante só a matemática, só o português. Bom, o projeto ele iniciou em 2002 aqui na Escola Pedro Ivo, com o objetivo de proporcionar aos alunos uma atividade extracurricular e que nós pudéssemos trazer alguma atividade para os nossos adolescentes no contraturno escolar. Então, surgiu pela Secretaria de Educação de Joinville e foi tomando uma proporção bem bacana aqui na escola. Então, no início, nós apenas apresentávamos no festival escolar, nas nossas amostras de dança e depois surgiu uma vontade de participar do Festival de Dança de Joinville. E teve um trabalho em especial, que foi o Maracatu, que eu gostei muito de ter feito. E eu fiquei naquela, poxa, por que não levar, né? E daí, numa conversa com a diretora, ela disse, vamos participar. E foi, aí começou a surgir, o interesse, por participar do Festival de Dança. E em 2008 nós conseguimos o nosso primeiro título, que foi com a coreografia do Maracatu. Conseguimos entrar no Festival de Dança. E a gente... Eu não vou dizer assim que a gente achava que ia ganhar, na verdade a gente achava que não ia ganhar, porque a gente ia competir com dançarinos profissionais, do Brasil inteiro. Silêncio total, todo mundo ouvindo aquela música, a gente dançou. E quando terminou a música, cara, eu me arrepio de falar, porque foi tantos aplausos que não dá para explicar a sensação de alunos da escola municipal receber aplausos de pé, sabe? E a gente saiu bailarinos profissionais falando, cara, vocês foram incríveis, vocês dançaram muito bem, a dança de vocês é muito legal, ensina esse passinho pra gente, como é aquele passinho? Faz! E a gente ensinando o passinho para os dançarinos profissionais ali. A Escola Pedro Ivo Campos foi um presente para mim, porque eu vim aqui, propondo um trabalho, e eu fui muito bem recebida. E eu fui aqui tendo estrutura para que eu pudesse realizar esse trabalho. Então, assim, o que eu percebo nessa escola é que todo mundo quer o melhor. Desde que o Pedro Ivo existe, esses encontros, desde o aniversário da escola, dia da criança, festa de final de ano, dia do professor, ele é tratado com muito carinho. Ele é planejado realmente, ele é planejado com a APP. Eu sempre digo que é um investimento para o aluno, é um investimento para o professor, o dia da cozinheira, enfim, todas as datas comemorativas, sempre se pensou muito em algo muito especial, tanto para o aluno quanto para o professor, também para a APP, sempre se pensou, sempre se evidenciou o trabalho voluntário, né? A APP foi fundamental. A APP ela foi fundamental porque os pais não podiam estar constantemente serem chamados a todo o tempo da escola. Com os pais haviam sempre reuniões de esclarecimento, de prestação de contas, das metas grandes que se precisava alcançar, mas a APP estava o tempo todo não só apoiando, colocando a mão na massa, literalmente buscando parceiros, sendo agentes transformadores e representantes da comunidade. Então, eu vim para cá para ser a professora responsável da biblioteca. E ali eu fiquei por alguns anos, eu acho que 3 ou 4 anos, não sei precisar por muito, o tempo exato.
Mas após isso eu também passei a ser atividades complementares na época, assim, no auge da carreira, muita criatividade, muito gás, e aí eu me identificava muito com esse trabalho de teatro, de música, e passei então a ser a professora de atividades complementares, né? Aquela pessoa que cuidava do evento, da escola, da parte cultural. No início do ano eu assumi a função de atividades complementares. Por conta que, na época em que eu peguei a supervisão, assumi a função de supervisora, nós éramos convidados pela Secretaria de Educação. E depois de uns anos, veio que a partir de então seria feito através de concurso. Então eu nunca fiz o concurso de supervisão. E esse ano, então, como eles estão colocando as pessoas que estão fazendo o concurso, então eu resolvi passar para atividades complementares para permanecer na escola Pedro Ivo, né? Que eu estou desde 2006, é uma escola assim que eu amo de paixão, né? Então eu resolvi passar para a função de atividades por conta da escola, ficar na escola, permanecer com essa equipe que eu trabalho até hoje. Eu acho que começa já pelo estilo de mostrar a matemática para os alunos, né? Porque sempre se fala em matemática de maneira, aquele bicho de 7 cabeças, né? Aquela coisa difícil. E a gente sempre procurou, pelo menos eu sempre procurei, trazer a matemática de uma maneira mais atrativa. Teve uma vez que eu tinha um aluno que eu comecei a dar aula para ele no 6º ano, eu dei uns 4 anos para ele, o 6º, 7º, 8º e 9º. 6º, 7º, ele arrastava, ele não ia. Só que sempre tentando buscar dele, sempre tentando mostrar para ele um lado bom da matemática, né? E quando chegou no 8º, 9º ano, ele deslanchou, ele foi. Então, isso é gratificante para a gente. Então, a função do professor, muitas vezes a gente não desiste da carreira por esse motivo, que você vê o resultado depois. A base, primeiro, é a leitura. Então, nós temos um projeto do 1º ao 5º ano, onde nós temos a mochila da leitura e a sacola dos gibis, onde os alunos, além de fazerem leituras na escola, eles interagem com as leituras que nós temos na biblioteca com a família. Com isso, quando os alunos chegam às séries finais, eles já têm esse vínculo com a família e a escola. Essa interação com essa leitura a mais nos proporciona que a família compre livros para os seus filhos também. Então, aqui nessa escola, nós temos esse ponto positivo, onde a família sempre nos auxilia nisso. Essa é a base. A partir daí, nós temos um trabalho muito integrado do ensino fundamental 1 com o ensino fundamental 2, onde as professoras do ensino fundamental 1 sempre são orientadas, principalmente pelos professores de língua portuguesa e matemática, o que é essencial, quanto a gênero, quanto a gramática, quanto a leitura. Isso nos proporciona, quando eles chegam nas séries finais, a ter já um conhecimento, né, em relação ao conteúdo e que nós possamos só administrar em relação a aprimorar o seu saber. Primeiro encarando eles como seres únicos, né, especiais. E se eles estão aqui, não é por acaso, existe um propósito de eles estarem aqui, que é do conhecimento em primeiro lugar, que é o principal papel da escola, que é oferecer conhecimento, mas nós lidamos com pessoas, com seres humanos, então também com essa questão de formação de caráter, né, de pessoa, de afetividade. Então, primeiramente, procurando ver cada um na sua individualidade. É uma questão que a gente batalha bastante com os professores, com os funcionários, desde a zeladoria, os professores, direção, todos. A gente procura encarar isso, né, dessa forma. E aí o trabalho de orientação, a orientadora educacional, ela é mais voltada ao trabalho com os alunos. Eu conseguia administrar isso. Eu me sentia feliz quando
eu percebia que a minha intervenção lá no final tinha um resultado positivo. Então isso assim foi muito gratificante. Eu acho que todo esse empenho, fiquei mais de 10 anos, né, na orientação. É aquela pessoa que está sempre fazendo essa ponte entre o aluno e o professor. Então às vezes o professor fica irritado com o aluno por algum motivo, porque ele desrespeita, porque ele desacata, porque ele... mas não sabe um motivo, né? E às vezes não tem a paciência no dia a dia, no contexto do dia a dia para entender. Então aí entra o papel da orientadora educacional, que vai atuar com o aluno mediando os conflitos, tanto assim pessoais quanto os que gera com a turma, com os professores. A supervisão também é bacana porque você circula por todo o ambiente escolar, você está desde a sala de aula até na direção, até nas reuniões, até nos cursos de formação. Então você consegue ver um professor que está se destacando, você consegue ver um professor que ainda precisa de muita ajuda e às vezes aquilo que o professor está à frente pode ajudar aquele que precisa ainda de um apoio. Então eu sempre trabalhei muito assim também, eu sempre gostei de trabalhar nesse sentido, trazendo, né, influências e trazendo ideias, incentivando as pessoas a criarem suas próprias ideias, trazendo projetos e a partir dos projetos a gente começa a trabalhar com os professores e assim eu construí a minha carreira na supervisão. A criança, se ela não está bem, o aluno se não está bem, ele não rende, ele não produz. E aí a gente tem que estar trabalhando essa questão da autoestima, convencer o professor para acreditar um pouco mais nele. São os encaminhamentos para a gente procurar ajuda, porque às vezes dentro da sala de aula o professor também não consegue fazer mais do que aquilo, e nem nós que estamos fora de sala, né? Então nós precisamos da ajuda dos especialistas. Então aí é que faz a diferença, correr atrás para fazer o aluno se sentir bem. E ele tem que se sentir bem na escola, ele tem que se sentir seguro. É igual a casa da gente. A casa da gente tem que ser bela, aconchegante. E a escola tem que ser aconchegante para o aluno. Então, a questão de murais, de eventos, isso é importante estar acontecendo na vida dos nossos alunos. Isso tem que estar no cotidiano. Então, a questão do, é belo aos olhos, é prazeroso você estar naquele lugar. Então, é uma função, a atividades é uma função em que você não para um minuto, né? A gente trabalha direto, sempre pensando no bem-estar das pessoas que estão na escola, tanto as crianças, os professores, os pais, para que cheguem aqui e se sintam realmente em casa. Eu acho que você tem que incutir na criança, tá, hábitos, maneiras que lá no futuro ele vai poder colher. Então, isso é desde a arrumação numa sala, por exemplo, o aluno tinha que saber, e ele tem que saber que ele tem que deixar a sala organizada. Mas só para deixar organizada não, porque amanhã depois ele vai precisar dessa organização. A comunidade, ela tem que estar bem clara da disciplina, tá? Para os pais não serem os primeiros a não quererem. Os pais, eles têm que também ter uma parceria com a escola para que a disciplina possa acontecer. Sem o apoio dos pais, você não consegue impor normas e regras, porque o pai é o primeiro a bater na porta e dizer, eu não quero que meu filho faça isso. O aluno, ele sempre soube que o professor era o professor e o aluno é o aluno. Mesmo que sempre houve aquela conversa, aquela amizade, mas o aluno tem que saber o que pode e o que não pode. Ele não pode ficar Deus dará sabendo que ele pode fazer tudo. E o pai também não pode se achar o Deus dará que o filho dele vai fazer o que ele quer. Porque desde o primeiro dia, como o Pedro Ivo, ele foi formado por alunos de várias escolas públicas e particulares, o Pedro Ivo começou a ser, os alunos começaram a ser uma identidade e uma referência. Tá? Então nós tivemos que deixar essa parte muito clara para a comunidade sobre disciplina, porque para eles não pensarem que essa escola os alunos pudessem, ou acharem que eles pudessem fazer o que eles queriam. Tá? E isso foi trabalhado desde o primeiro dia, isso foi trabalhado muito dia. É muito cansativo numa escola você trabalhar disciplina. Eu primeiro diria a paixão que as pessoas que aqui estão sentem por fazer o que fazem. Eu acho que essa aí é o segredo, é apaixonar-se por aquilo que se faz. Eu sou apaixonada, eu tenho uma equipe apaixonada, então
nossa, o que nós vamos ter? Alunos apaixonados na arte do aprender. Então eu penso que isso é o primeiro passo, apaixonar. O Pedro Ivo é minha família. É a minha segunda casa. A gente aqui, como eu já falei no início, né, a gente se considera uma família. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muito amor, com muito empenho. Sempre foi assim, a gente, quando quer alguma coisa, a gente agarra e faz com vontade. Não é aquela coisa assim, eu não faço, eu não vou fazer, o quê? Todos juntos agarram aquele objetivo e vão até o final. Eu acho assim, é a extensão da minha casa, né? Eu tenho um amor muito grande pela escola. Isso vai se construindo, não é de um dia para o outro, né? Porque você vai aprendendo todo dia um pouco. Eu só tenho a agradecer a trabalhar aqui, porque assim, desde que eu entrei no Pedro Ivo, foram foi muito aprendizado, né? Eu aprendi coisas maravilhosas com pessoas maravilhosas. Acho que é a união. Eu acho que todos precisam se unir. Entende? A educação hoje está muito difícil, né? Muito difícil. Então, as escolas estão assumindo muitas coisas. Então, a família está abrindo mão dos seus filhos muito cedo, né? E eu acho assim, se nós realmente fazemos tudo com amor e acreditar que nós fazemos a diferença na vida dessas criaturinhas, né? Começando lá desde cedo, o resultado só tem que ser muito bom. Eu gosto demais de trabalhar aqui, amo as pessoas, a comunidade, os professores em casa. Às vezes eu encontro até um certo ciúme em casa dos meus familiares, meus filhos, meu marido. Eles brigam um pouquinho comigo porque eles acham às vezes que eu me dedico até mais aqui do que a eles, né, que são minha família. Mas aqui também é minha família. É uma família que não é de sangue, mas é uma família que já faz parte, né, da minha vida. Gosto de vir para cá de manhã, me sinto feliz, gosto de estar aqui, gosto de trabalhar aqui, gosto de dar o meu melhor. Enfim, para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa escola, que hoje tem se destacado na excelência dos seus resultados. É uma honra. O aluno ele tem que muitas vezes entender que eu sozinho não ganho um jogo, mas que uma equipe trabalhando em conjunto e em prol de um objetivo tem muito mais força e ganha um jogo. Para mim, tudo. Porque foi aqui que eu comecei toda a minha vida profissional, foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu sou o que eu sou hoje. Você tem que acreditar e amar, porque ninguém está nessa profissão porque vai ficar rico. Isso na educação aqui no Brasil ainda, a educação, infelizmente, ela não foi reconhecida. Então você tem que amar. O amar vai fazer você fazer toda a diferença, tá? O que nesses 35 anos voltados à educação, o que eu vi foi pessoas que realmente amam a educação, elas fazerem a diferença. Mas assim, quando eu olho para cá, eu penso que eu também me transformei numa pessoa melhor. Eu aprendi com cada pai, com cada professor, com cada funcionário. Com cada pessoa eu aprendi a me tornar uma pessoa... Acho que na medida do tempo que o tempo foi passando, eu também me tornei uma pessoa melhor. E eu vi que tudo que eu fiz e que tudo que eu chorei, no último dia que eu saí daqui, eu pedi para que todas as pessoas fossem embora para que eu pudesse sair daqui sozinha. Eu não queria me despedir de ninguém. Mas eu agradeci a Deus. A minha conversa, eu lembro que foi na Praça da Leitura, foi agradecendo a Deus por eu ter conseguido sair com saúde e Deus ter me tornado uma pessoa que eu pudesse fazer com que as pessoas me seguissem e que confiassem nos seus filhos. Eu amo essa comunidade, porque a comunidade me confiou os seus filhos. E eu acho que não tem nada melhor e mais precioso para um pai do que o seu filho. Mas você ajudar as pessoas a se transformarem e quererem que elas façam a diferença e quererem o melhor para elas, que elas não se contentem com o pouco, que elas queiram muito, isso tudo vale a pena. Tem noção do sentimento de orgulho que isso dá?
que um profissional sente ao encontrar um ex-aluno bem-sucedido e saber que aquele aluno era um aluno de rede pública que poderia ser rotulado aluno de rede pública, mas que não, que tá assim, ó, vencendo barreiras, sabe? Isso é imenso, isso é tremendo, e isso é presente de Deus. Eu sou extremamente feliz por ter assim, o prazer de desfrutar desses momentos. Me sinto realmente em casa, esse lugar é a casa e aqui está a minha família. A minha família que eu gosto de estar, de brincar, de viver, de me relacionar. São pessoas que eu amo e quero levar comigo. E viva!